dia, comunidade acadêmica da FLT. Bom dia a você que nos assiste no canal da FLT no YouTube. A graça e a paz de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Quero acolher e saudar a vocês com as palavras do lema da semana que se inicia no próximo domingo, o 19º domingo após Pentecostes, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 25, o verso 9. E eu incluo o trecho desde o verso 6 na leitura dessa palavra de salvação. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete. Banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros. Nesse monte ele destruirá o manto que cobre todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Essa palavra de Isaías nos convida a visualizar o futuro preparado por Deus para todos aqueles a quem Ele ama, para todos nós. Um futuro que será preenchido pela presença salvadora de Deus, presença que eliminará tudo que é morte, que consolará todas as dores e sofrimentos, que nos acolherá num banquete celeste, na comunhão eterna com Deus, na bem-aventurança eterna da presença amorosa de Deus. E ao nos convidar para visualizar esse futuro, a palavra de Isaías nos convida a refletir sobre a nossa esperança nessa promessa de Deus. Desejo que neste culto, pela sua palavra, Deus nos alimente na esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convido a todos para uma palavra de oração. Oremos. Amado Deus, nós queremos te agradecer que nesta manhã nos visitasse com tua bondade e também com tua misericórdia. Obrigado que podemos celebrar culto ao teu nome e nos colocar sob a tua palavra. Pedimos que tu venhas, ó Senhor, no poder do Santo Espírito, nos dar a certeza do teu amor, do perdão dos pecados que há em Cristo Jesus, e nos venha no poder do Espírito Santo, nos consolar, nos confortar, nos corrigir, nos dar aquilo que precisamos para que nossa fé esteja presa em Ti e nossa esperança alimentada em Ti. Permanece conosco, ó Senhor, e nos abençoa como precisamos ser abençoados por Ti. É no Teu santo nome que oramos. Amém. Convido para entoarmos um hino de louvor que será projetado na nossa transmissão. E após este hino, ouviremos a pregação da palavra que nos será trazida pelo professor Rolf Krieger. Que Deus nos abençoe.
Bom dia a você que participa conosco nesse culto semanal da FLT. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Para o próximo fim de semana está prevista, para a prédica do culto, o texto de Mateus 22, do verso 1 ao 14. Mas antes da leitura, nós queremos dar uma olhada no quadro literário do texto, que começa ali em Mateus 21, no verso 23, que diz, tendo Jesus chegado ao templo, e vai até o capítulo 24, verso 1, que diz, tendo Jesus saído do templo. Dentro desse quadro literário, nós temos um embate de Jesus com os fariseus, sacerdotes, escribas, onde eles questionam Jesus e começam questionando Jesus quanto à sua autoridade, pedindo pela origem da autoridade dele. Percebendo a intenção deles, Jesus ele devolve essa pergunta, referindo-se a João Batista. De quem é a autoridade de João Batista? E eles, temendo o povo, que acreditava ser João um profeta, eles disseram, não sabemos. E a Jesus disse, eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Somente lá no final do Evangelho, então, no capítulo 28, versículo 18, Jesus vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Jesus ele conta parábolas para ilustrar o desprezo que o público ouvinte, nesse quadro literário, já mencionado, os fariseus, os anciãos, os sacerdotes, Jesus ele conta a parábola para mostrar a atitude deles, a atitude de rejeição que eles tiveram para com o próprio Jesus. A primeira parábola que Jesus menciona é a parábola dos dois filhos, no versículo 28 do capítulo 21, onde um filho diz que vai fazer o que o pai está pedindo, mas não o faz. O outro filho diz que não vai fazer, mas depois se arrepende e faz. E ali Jesus conclui dizendo, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. A segunda parábola é dos lavradores maus, que não querem retribuir ao dono da vinha aquilo que lhe pertence, os frutos da vinha. E aí eles espancam e matam seus mensageiros e também o seu filho. E aí a terceira parábola é o nosso texto. E esta nós queremos fazer a leitura. E eu faço a leitura na versão de Almeida. Capítulo 22, verso 1 a 14, ele diz... De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes
amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E aí ele envia os seus servos para chamar os convidados. Temos aqui o chamado e o convite. Venham comemorar comigo, venham participar da minha alegria. Resposta: não, não vamos. Aí o rei envia novamente os servos com esse chamado e esse convite. Venham, está tudo preparado. Preparei o melhor para esta festa. Venham, porque está tudo pronto. Resposta: não se importaram. Temos mais o que fazer. Nossos negócios, a nossa vida. Os servos insistem no convite e no chamado, mas são maltratados e são mortos. Tentativa de se esquivar da resposta. Resultado: o rei fica indignado, fica irado e manda eliminá-los. É uma referência clara aos ouvintes que rejeitaram João Batista. A festa está preparada. Então, novos convidados. Saí pelas encruzilhadas e convidai a quem estiver pela frente, estrangeiros, andarilhos, a todos, sem fazer acepção, sem julgar quem é bom ou quem é mau. Convide, tragam para a minha festa. A resposta desse público foi sim. Aceitamos o convite. E a sala ficou cheia, ficou repleta de convidados. O rei, em sua alegria, vai cumprimentar os convidados, talvez para conhecê-los melhor. Afinal, o que ele conhecia, aqueles que ele conhecia e aqueles que conheciam a ele, negaram o convite. Daí surge uma surpresa. Há um homem sem a veste nupcial. A veste que identifica o convidado com o noivo. A veste que compromete. A veste que honra o noivo e seu pai. A veste que respeita o anfitrião da festa. A veste que torna visível e anuncia: eu faço parte deste reino. Entrar na festa sem essa veste significa debochar do anfitrião. É desconsiderar o anfitrião. É um desrespeito. É falta de identificação com o motivo da festa, que é as bodas do noivo. Não usar a veste nupcial significa declarar publicamente: eu faço do meu jeito. Eu uso as minhas roupas, o meu estilo de vida. Eu vivo como acho que devo viver. Não levo a sério o rei e seu filho. Minha vida, minhas regras. É a mesma coisa que rejeitar o convite. Ou pior, entra na festa para desonrar o anfitrião. É tomar em vão o nome do rei. Faz de conta que pertence ao rei, mas não obedece. Igual à primeira parábola dos 2 filhos, que disse que faria e não fez. Aqui disse que vai à festa, mas ao ir à festa não está na festa de acordo com a exigência da festa. Como entraste aqui sem a veste nupcial? Significa: não é possível entrar sem a veste nupcial, sem a identidade com o noivo, sem a identificação com o noivo, sem o compromisso com as bodas do noivo. Esse homem é citado na parábola para mostrar não as consequências de entrar sem a veste, e sim para mostrar a impossibilidade de entrar sem as vestes. Alguns exemplos de pessoas que vestiram a veste nupcial. Zaqueu. Sim, aquele homem baixinho,
cobrador de impostos, publicano, que sobe numa árvore para ver Jesus. E quando Jesus o convida, ou Jesus se autoconvida para ir na casa dele, ele recebe Jesus. Com isso, ele veste a veste nupcial. O ladrão da cruz, que olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os discípulos de Jesus largaram seus negócios para segui-lo. E assim, tantos outros que são mencionados nos evangelhos. Pessoas que não vestiram a veste nupcial. O jovem rico, que ao conversar com Jesus e pede o que deve ser feito para herdar a vida eterna, Jesus diz, orienta. E no final esse jovem sai triste, porque Jesus lhe pedira que ele largasse as suas vestes que se agarravam nas riquezas e que agora seguisse a Jesus. O próprio Judas, que traiu Jesus, fariseus, escribas e tantos outros. Como nós cantamos, só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás. Amarrai-o os pés e as mãos, lançai-o fora, onde não há luz, nas trevas. Sem luz seguiu. Porque muitos são chamados, convidados, mas, por não aceitarem o convite, não são escolhidos. E para nós, comunidade acadêmica, o que isso tudo tem a nos dizer? Nós conhecemos o chamado, nós conhecemos o convite, nós conhecemos a graça, o Evangelho. Nós somos servos que anunciam esse chamado, esse convite, essa graça, o Evangelho. Temos que anunciar com clareza para que o ouvinte saiba que é preciso aceitar. Mas temos que ter consciência de que haverá rejeição. O anúncio precisa estar claro para que não haja imprudência. A imprudência de achar que pode entrar no reino de Deus, como se Deus não existisse. A clareza é necessária para evitar a ignorância de alguém achar que pode debochar de Deus e ficar sem consequências. Tem que ser anunciado com clareza para que não se quebre o segundo mandamento, para que o nome de Deus não seja tomado em vão. Entrar na festa em nome do noivo, sem estar comprometido com o noivo, significa não levar a sério o segundo mandamento. Que possamos ser encontrados nesta festa, no reino dos céus, com as roupas que Jesus nos dá, a nova vida, e não fazer de conta e viver com a velha roupa, de um estilo de vida próprio, de uma autonomia em relação ao dono da festa. Que possamos anunciar com clareza para que muitos saibam que são convidados. Vinde, porque tudo está pronto. Vinde, porque está consumado. Vinde se alegrar com o Senhor e entrar em sua festa. Que possamos nós sermos aqueles que aceitam o convite e entram com alegria nessa festa, e possamos ser aqueles que anunciam o Senhor dessa festa, que está convidando a todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guie nessas palavras. Amém. Depois de termos ouvido a pregação da palavra, eu convido a você para que nos encontremos na sala virtual para a oração final deste culto. O link para acessar essa sala se encontra na descrição do vídeo. Você é nosso convidado e muito bem-vindo. Nos encontremos ali. Que Deus nos abençoe.